Olá, gente! Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar aqui uma palavra, uma reflexão do céu, que possa servir de bênção, de edificação sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu espírito, sobre a sua casa. Amém? No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, a palavra nos diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? Vou ler só a parte A. E o Senhor falava comigo esses dias, sempre haverá uma falta. Sempre haverá uma falta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é somente no Senhor que nós vamos ser completos, preenchidos, plenos, inteiros, curados, transformados. É somente no Senhor. E por que que sempre terá essa falta? Porque nós precisamos recorrer a Cristo. Deus, de forma proposital, né, de forma intencional, ele nos criou seres humanos imperfeitos. Deus nos criou imperfeitos. Sempre falta uma pecinha, até nós nos rendermos totalmente a Ele. Às vezes a gente tem que parar de esperar das pessoas. Sabe, gente, sempre vai ter uma falta. Sempre, todo mundo vai ter uma falta. Todo mundo vai ter um trauma. Por mais que a pessoa possa ter vindo de uma família cristã, né, um pai cheio do Espírito Santo, uma mãe na presença de Deus, a família aparentemente perfeita, sempre vai ter uma falta. Sempre vai ter uma falta, porque nós somos criados por pais imperfeitos. Nós fomos criados por um pai, por uma mãe perfeito, muitas vezes por um avô, por uma avó, por um tio, né, por alguém que assumiu essa responsabilidade, mas sempre vai ter uma falta. Porque Cristo quer que a gente seja perfeita, preenchida nele, né, saciada nele. E por que que sempre vai ter essa falta? Porque esse lugar de perfeição, esse lugar de plenitude, ele é somente de Jesus e de mais ninguém. Porque a gente precisa entender que nós fomos criados por pais imperfeitos, seres humanos imperfeitos, criados por Deus dessa maneira, assim como nós somos imperfeitos. Assim como nós casamos com um marido que é imperfeito. Assim como nós geramos filhos que são imperfeitos. E nós somos mães imperfeitas. Somos esposas também imperfeitas. Porque o lugar de perfeição, de plenitude, é de Cristo. E Deus não vai abrir mão de ser o nosso Salvador. Ele não vai permitir que ninguém seja o nosso Salvador. Que pai seja nosso Salvador, que mãe seja nossa Salvadora, que filho seja nosso Salvador, que marido seja nosso Salvador, que pastor, que liderança seja nosso Salvador. Deus não vai permitir. Esse lugar de Salvador, ele pertence a Jesus Cristo. E é esse lugar que Cristo quer ocupar nas nossas vidas. Então eu sempre digo, a gente quando a gente casa, a gente não vem pronta. A gente não vem pronta. A gente aprende a ser esposa no decorrer do casamento. A gente não vem pronta para ser mãe. Por mais que Cristo colocou isso dentro de nós, eu digo que é algo divino, porque a gente pode muitas vezes nunca ter trocado uma fralda na vida, mas quando nasce aquele bebezinho, automaticamente a gente sabe o que fazer. A gente sente dentro de nós o que tem que ser feito, né? Quando tá chorando, alguma coisa nos diz, é cólica, é fome. Existe um instinto que Deus criou, isso é maravilhoso. Mas a gente não vem pronta para tudo. A gente tem que aprender com Jesus. E Deus não fez com que a gente viesse pronto, justamente para nós não sairmos desse lugar de dependência. Porque quando a gente acha que está pronto, que sabe, que dá conta, que consegue, que não precisa de mais nada, a gente sai do lugar de dependência. A gente se coloca como independente, a gente se coloca como autossuficiente, e é aí que as coisas começam a dar errado. O ser humano por si só, ele não dá conta, ele não dá conta. É por isso que a gente precisa de um Salvador. É por isso que a gente precisa de Jesus todos os dias, no nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família. Em todas as áreas da nossa profissão, a gente precisa de Jesus. E esse lugar, ele é só de Jesus. Então, quando eu coloco a responsabilidade da minha felicidade, do meu futuro, do meu destino, do meu bem-estar sobre a outra pessoa, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar, porque ninguém consegue ocupar esse lugar. Esse lugar é só de Cristo. Então, sempre vai faltar alguma coisa. Então, o nível de maturidade que Deus quer te levar é você entender que as pessoas são falhas, elas são fracas, elas são pecadoras, eu e você somos. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, porque o homem por si só ele não pode salvar-se. É por isso que precisamos de um Salvador. Todos
nós. Aquilo que te falta, aquilo que ainda não foi preenchido, agora tem que ser preenchido na cruz. Então, não é mais cobrar, não é mais esperar do pai e da mãe. Tem mulheres que elas são meninas ainda, elas são imaturas. Elas têm comportamento de meninas, elas estão esperando o pai vir e resolver a vida delas. E muitas vezes elas não tiveram essa paternidade, elas transferem sobre o marido, elas estão esperando o marido resolver toda a vida delas. Elas transferem de repente para um líder, elas transferem para alguém, não teve maternidade. E aí elas transferem para uma amiga, para a pastora, para alguém. Elas fazem uma projeção numa outra pessoa e começam a esperar muito dessa pessoa. E vão se frustrar, vão se decepcionar, porque essa pessoa, ela é falha, ela também precisa de um salvador que é Jesus. Então Deus quer te levar para um lugar de maturidade. Todas as tuas faltas, entregue na cruz. Libere perdão para as pessoas. Pai, mãe, cônjuge, sogro, sogra, o papagaio, o periquito, o pastor, o chefe. Minha irmã, libera todo mundo. Libera todo mundo dessa listinha negra que tu tem aí. Ai, porque fulano não me ajudou. Porque é ciclano, porque quando eu precisei, porque meu pai, porque minha mãe. Passou. Passou. Tu já tá com 30 anos, tu já tá com 40, tu já tá com 50. Já tava na hora de onde? Tá vivendo outra coisa, minha irmã. Libera essas faltas na cruz de Cristo. Aquilo que não veio dos teus pais, que não veio dos teus amigos, que não veio da tua liderança, que não veio do teu cônjuge, vai vir de Cristo. Vai vir de Cristo, mas você precisa liberar essas pessoas no teu coração. Libera o perdão. Ninguém tá te devendo nada. O teu pai não tá te devendo nada. A tua mãe não tá te devendo nada. Os teus amigos não estão te devendo nada. A liderança da tua igreja não tá te devendo nada. Teu pastor não tá te devendo nada. Teu marido não te deve nada. Teus filhos não te devem nada. Amor é dádiva, não é dívida. Sai desse lugar. Se você estiver nesse lugar, sai. Ah, porque eu criei, porque eu me matei, porque o que eu sofri. Sai desse lugar. Teus filhos não te devem nada. São herança do Senhor. Amor é dádiva, amor não é dívida. Família é laço, família não é nó. Perdoa, libera todo mundo e vai ser preenchida em Cristo, na cruz de Cristo. Aí você pode me dizer, ai, pastora Débora, mas você não sabe o que o meu cônjuge fez. Ai, você não sabe o que os meus filhos ingratos fizeram comigo. Ai, você não sabe o que o meu pai fez comigo, me abandonou, bebeu, abusou. Ai, você não sabe o que a minha mãe fez comigo, narcisista, minha mãe. Tudo bem, eu não sei o que fizeram. E eu não tô aqui invalidando a tua dor. A dor é legítima. É por isso que Cristo quer te curar. Eu não sei o que eles fizeram, mas eu sei o que Cristo fez por você. E o que Cristo fez por você é maior do que o que fizeram com você. Em que lugar você vai ficar? Você vai ficar paralisada no que fizeram com você? Ou você vai avançar e decidir caminhar e viver nesse lugar de cura, de plenitude, de salvação, de transformação, naquilo que Cristo fez por você? Perdoa todo mundo, libera todo mundo da tua listinha negra. As pessoas não estão te devendo nada. Sabe, quando você tem uma mágoa muito forte no teu coração, isso é uma idolatria. Porque você está dizendo assim, que aquela pessoa ela é tão importante, mas tão importante, fulano é tão poderoso que a tua vida tá assim por causa do fulano. Não, porque o fulano acabou com a tua vida. Fulano mentiu, maltratou, trapaceou, te enganou, te machucou. Fulano acabou contigo. Nossa, fulano é poderoso, hein? Fulano é tão poderoso que ele é maior do que Deus na tua vida. Porque você está paralisada nisso. A mágoa, a dor, se torna um altar de idolatria dentro do teu coração. Derruba esse altar hoje. Libera hoje esse perdão. E vai viver uma nova história em Cristo. O perdão, ele não vai isentar a outra pessoa do pecado, do erro, da consequência. Se ela não se arrepender em Cristo, ela vai pagar a consequência, porque Deus é um Deus justo. Deus é a favor do pobre, do órfão, da viúva, daquele que é maltratado, injustiçado. Ele é o nosso próprio defensor. Mas quando que Cristo consegue ser o teu defensor? Quando você sai desse lugar de vítima, quando você sai desse lugar e deixa que Cristo assuma esse tribunal e possa agora operar justiça por você. Libera a mágoa, libera o fardo, libera o peso.
pessoas são falhas, né? É verdade. As pessoas são imperfeitas. Pois é. E as pessoas são pecadoras, né? É verdade. Elas não conseguem nos entender muitas vezes, né? Elas não conseguem suprir as nossas demandas da alma. As pessoas são apenas as pessoas. Pois é, você casou achando que agora seria feliz para sempre com esse marido. E aí descobre que ele também é um ser humano, com a sua própria história, com as suas próprias limitações, com a sua própria pequenez. Pois é, você gerou filhos, entregou tudo de si, noites acordadas. E agora eles casaram. Eles estão vivendo a vida deles e você tá aí, se sentindo sozinha, abandonada, com esses filhos ingratos. Pois é, eles são imperfeitos, né? Eles são só seres humanos. E aquele pastor? E aquele pastor? E aquela pastora? E aquele líder? Não, falou que ia estar contigo, falou que ia te ajudar. E quando você mais precisou, ele não te compreendeu, né? Ele não deu assim conselho top 5 das galáxias que você estava imaginando, né? Pois é, ele é pastor, ela é pastora, mas eles são só seres humanos, né? Eles não conseguiram suprir as demandas da tua alma. Mas se ninguém consegue, se ninguém pode suprir, se todo mundo é falho, pecador imperfeito, aonde eu vou encontrar esse lugar? Esse lugar é no Senhor. É por isso que sempre haverá uma falta, porque esse lugar é no Senhor. De preencher as feridas mais profundas, aquilo que ficou faltando, agora vai ser preenchido em Cristo. Não cobre mais das pessoas. Não coloque a sua expectativa nas pessoas. Ame as pessoas, honre as pessoas, respeite as pessoas, se entregue nos relacionamentos. Não estou dizendo para você ser superficial, mas a sua esperança, todo o seu coração, sua confiança, sua esperança precisa estar no único que é suficiente Salvador, que se chama Jesus Cristo. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Sempre haverá uma falta, mas em Cristo sempre seremos preenchidas, inteiras, completas, plenas, saciadas e transbordantes da glória, da graça, do poder, da presença, da misericórdia e do amor de Cristo. Então, minha irmã, meu irmão, esse lugar é sempre do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.